Olá, bem-vindos! Estamos chegando com o nosso Entre Linhas desta quinta-feira, dia 25 de março de 2021. Muito obrigado a você que está na sintonia conosco, por aqui, nos 1070 da Prudente News. Obrigado realmente, todo mundo que participa também através da internet, faz os seus comentários. Para comentar os principais assuntos do dia, Aline Scarelli, Adolfo Padilha e Divaldo Cerezini. Hoje, diferente dos outros dias, vou pegar um bom dia de cada um deles aí. Bom dia para a nossa audiência. Vamos lá, Aline, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan, bom dia, meus companheiros da bancada virtual. Agradecendo aqui, reforçando o convite da Band. Desculpa, gente, da Rádio AM Prudente, pelo espaço. Eu estava ouvindo a Band News agora há pouco, então, feliz por estar aqui com vocês. Bom, vamos lá. Bom dia, Divaldo Cerezini. Bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Eudes. Bom dia, colegas. Bom dia, ouvintes. É sempre um prazer estar aqui comentando assuntos tão importantes. Vamos lá. Bom dia ao mestre Adolfo Padilha. Bem-vindo. Bom dia a todos da Rádio Prudente, bom dia, Divaldo, Aline, agradecer os amigos aí que têm nos assistido e elogiado bastante o programa pela troca de ideias, pelas opiniões diferenciadas e sempre discutidas aqui com muito respeito. Parabéns à rádio por essa iniciativa e essa oportunidade. Muito bem, é isso aí. Eu vou colocar aqui o meu cronômetro, porque tem muita gente que diz que eu não dou o tempo ideal para cada um. Gente, eu faço tudo no cronômetro aqui, ó. Estou dando 1 minuto e meio para cada um dar a sua resposta sobre cada um dos assuntos que a gente vai colocar por aqui. O primeiro deles é o vereador de Presidente Prudente, que levantou uma discussão sobre tratamento precoce com a ivermectina contra a Covid-19. O posicionamento foi feito por Ennio Perrone, que é médico, durante uma sessão na Câmara que vai contra recomendações da Associação Médica Brasileira, que condenou o uso de remédios sem comprovação científica. Muito bem, vamos lá. A gente começa com Adolfo Padilha. Vamos lá, Adolfo, sua opinião. Bom, eu acho o seguinte, eu não sou médico, eu não sou cientista, mas eu defendo fatos, narrativas, evidências e acompanho muito o que o mundo está fazendo. Tratamento precoce não pode nunca ser uma discussão judicial. Quem imaginava que um dia médicos estariam sendo atacados por tentar salvar vidas, gente? É isso que nós temos que discutir. Nós estamos numa pandemia, nós estamos numa crise, sabe? Tem que ver médicos corajosos, como o doutor Ennio, como o prefeito aqui, Ed Thomas, está querendo tomar essa iniciativa, coisas que estão sendo feitas no Brasil. Foi feita agora no Rio Grande do Norte. Os médicos lá afirmam que 78% de pessoas foram impedidas de se agravar no Covid com tratamento de ivermectina. Então, tem muitos médicos no mundo. O Japão acabou de adotar esse tratamento agora, semana passada. Eu fico imaginando o seguinte, o médico ele tem a prerrogativa, é dele. Eu lamento muito a promotoria, no nome do Dr. Marcelo Creste, o promotor, querer cobrar. Eu acho que o promotor poderia fazer também, não ter um padrão diferente. Cobre do governador a comprovação científica do lockdown. Cobre do governador por que ele desmontou o hospital de campanha sem usá-los. Cobre do governador por que não tem UTI. Cobre do governador porque o dinheiro demora para chegar quando ele promete lá aqui na Santa Casa de Prudente, no HR. Eu acho que o promotor ele está muito rigoroso para aquilo que a maioria da população quer e muito favorável para aquilo que o governador inventa. Esse é o meu ponto de vista. Eu discuto aqui a liberdade da gente escolher o que o médico nos oferece. E isso ninguém pode tirar do médico. E o médico que fala contra isso, me desculpe. Falta ética, falta respeito e principalmente cumprimento da promessa que fez quando ele se formou lá atrás. Divaldo Cerezini, vamos lá. O que você achou do posicionamento do Dr. Ennio Perrone? Olha, eu entendo que o profissional de medicina ele deve analisar o paciente, o caso específico do paciente e prescrever o tratamento conforme o caso específico, né? Pelo menos é isso que a gente sempre ouve dizer que o médico deve fazer por parte das entidades que tratam da medicina. Portanto, não tem como eu achar correto
que se deixa uma receita preenchida e assinada para qualquer um lá e escolher como se fosse uma banca de feira, né? Eu acredito que tenha sido bastante infeliz esse modo de colocar as coisas por parte do vereador. Se o médico vai prescrever a medicação analisando o paciente, como disse o Padilha, eu não tenho autoridade para discutir isso daí. Agora, a forma como me pareceu que foi proposto isso daí, me parece ser completamente irregular. Inclusive, isso daí foi condenado pela Associação Médica Brasileira, que não é o Divaldo que está falando, é uma associação científica que existe, que é a Associação Médica Brasileira, que condena esse tipo de atitude. Tá? Então, se a associação médica condena, quem sou eu para defender isso daí? Muito bem, vamos lá. Aline Scarelli, a sua opinião sobre esse assunto tão discutido no último ano, pelo menos, né? Me causou muito incômodo com o vídeo, justamente pelo discurso ser proferido na Câmara de Vereadores, que é a casa do povo, e vindo de quem vem, né? Um médico, e ainda ele faz um link com o prefeito. Então, nesse momento, eu acredito que o prefeito deva se posicionar, através do seu secretário de saúde, que é a pessoa responsável por isso, né? Porque eu não acredito que pessoas públicas como essas, né, usam o espaço público para fazer um discurso desse, contrariando a Anvisa, que lá no dia 17 de 1 de 2021, a Anvisa falou, ela reforçou que não há tratamento precoce contra o Covid. E isso não sei o que estou falando, concordo com o Divaldo de que é a classe médica e quem estuda e quem está lá. No dia 22/3, o Correio do Povo disse, a Agência Europeia desaconselha a ivermectina. No dia 22/3, o portal IG disse, essa mesma entidade que o Divaldo citou, entidades médicas pedem o banimento da cloroquina e da ivermectina. Não existe comprovação científica nenhuma do tratamento precoce e preventivo. Tem gente que está discutindo aí se é precoce ou preventivo. Gente, pelo amor de Deus, né? O portal da UOL, no dia 5/2, disse, a própria fabricante da ivermectina disse que não tem eficácia contra o Covid. E, por fim, o portal UOL, no dia 11/2, através do seu presidente da Associação de Pneumologia, Frederico Fernandes, afirmou o uso da ivermectina está relacionado à causa grave de hepatite. Então, eu penso que a partir desse momento, CREMESP, CRM precisa se mexer para ver se esse discurso fere a ética médica. Muito bem, vamos lá. O Padilha pediu a palavra para falar aí. Padilha, liga o seu microfone e vamos lá, queremos ouvi-lo. Não, primeiro que se eu for citar aqui tudo que fala da ivermectina, eu bateria tudo que a Aline falou aí, não estou aqui para isso. Segundo, a Associação Médica Brasileira, é bom informar os nossos ouvintes e também as pessoas que citaram aqui como representa todos os médicos. Então, vamos lá. Eu digo sempre que a gente tem que pesquisar, né? Principalmente quem quer falar em nome de uma classe toda. A Associação Médica Brasileira tem por volta de 450 mil médicos no Brasil. 450 mil médicos no Brasil. A diretoria atual foi eleita com 61 mil votos. Representa, sabe o quê? 1,35% dos médicos brasileiros. Será que eles podem mesmo falar em nome de toda a classe? Não sou eu que estou dizendo, não, gente. Está lá. Vocês entram lá e vocês falam. 98% dos médicos nem participaram da eleição da diretoria da Associação Brasileira de Médicos, ou Associação Medicina Brasileira. E daí, como é que fica isso, né? Então, vamos focar no que salva vidas. Numa guerra, vale tudo para salvar vidas. E a manifestação ontem nas redes sociais em apoio ao prefeito Ed Thomas e ao doutor Ennio Perrone, eu tenho certeza que, se precisar, o povo vai para a rua a favor do tratamento precoce. Muito bem, vamos lá. Lembrando que sempre, depois que eu trago a notícia aqui, que todos fazem os comentários, tanto o Divaldo, quanto o Padilha, quanto a Aline Scarelli tem direito também a fazer a sua réplica, tá? Tá exposto para todo mundo aí, é só levantar a mãozinha aí na nossa reunião. Bom, vamos lá para o segundo assunto. O Estado anunciou o início da vacinação de policiais e professores em abril em São Paulo. Esse anúncio me causou até estranheza, porque eu achei que os policiais e os professores já estavam na linha de frente para a vacinação. Vamos lá, Divaldo Ceresini, a sua opinião. Pois é, eu também, quando veio o Plano Nacional de Vacinação, me causou muita estranheza, principalmente vindo do governo federal, que tem um discurso bastante diferente disso, né? Inserir os presos no grupo prioritário
e porque os presos, em tese, estariam isolados, né? E não inserir as forças militares, né, polícia militar, exército, enfim, e principalmente os professores. O pessoal da saúde estava incluído, beleza, isso tem que estar mesmo, né? Mas eu entendo que seria muito importante termos também o pessoal do ensino, né, não só professores, mas o pessoal do ensino em geral, e principalmente as forças de segurança, especialmente antes de quem já vive isolado. No caso, preso e também, no meu entendimento, os índios. Os índios isolados, que foram aqueles priorizados. Muito bem, vamos lá. Aline Scarelli, o que você achou aí? Está chegando, então, para professores e também policiais a vacinação agora em abril. Não é a primeira vez que a gente, nas oportunidades que teve anteriormente de falar, reforçou a necessidade de imunizar professores. Então, acredito que seja uma decisão acertada do governo estadual. Penso que a decisão coloca o Estado na vanguarda do combate ao vírus, porque ele confirma a prioridade pela vida, né? O Estado de São Paulo priorizou a vacina e priorizou a vida. Então, assim, além dos professores, tem também os serventuários ali da Secretaria de Educação, né? Então, todas as pessoas que estão ali na escola, elas vão ser imunizadas, isso é muito bom. Também acho essencialmente necessário que os policiais também recebam a imunização, porque são eles que estão na rua, são eles que estão fiscalizando as festas, as aglomerações, né? E o comércio, às vezes, está praticando alguma irregularidade. E veja só, né, o dado da Secretaria do Estado, dado da Secretaria de Segurança do Estado, trouxe uma divulgação de que os policiais são os que mais matam, os que mais morrem e os que mais se suicidam. E apesar desses números, na pandemia aumentou o número de mortes dos policiais. Além deles terem morrido mais do que confrontos armados, eles também adoeceram muito. Então é urgente, pessoal. Eu fico contente, penso que é um momento da gente ficar esperançosos que essas duas categorias vão receber imunização. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, a sua opinião. É quando eu falo aqui do duplo padrão do entendimento conforme interesse ideológico. Morreram mais gente do coração, morreram mais gente de câncer, morreram mais gente de suicídio. Então, aí é o que eu digo, aí o lockdown não conta, né? Mas vamos lá. Eu acho que os professores, eu acho que os policiais, mas eu acho também que os bancários, né? Ninguém está pensando neles e eles estão lá. A turma que trabalha na lotérica, os motoristas de ônibus, os cobradores, né? E aí, ninguém acha que eles também não deveriam tomar? Né? Os taxistas, o pessoal do Uber, dos aplicativos. Então, o que eu quero dizer com isso? Percebem como é complicado? Percebem como o vírus tem uma escolha de definir, através dos seus agentes políticos, quem é essencial e o que é essencial para a sua vida? Esse é o grande perigo. Muito bem, a Aline pediu a palavra, vamos lá passar para ela. Aline, com você. Rapidinho, assim, com relação às categorias que são prioritárias, é óbvio que todo mundo deveria receber imunização, e me causa muita surpresa ver hoje o Padilha mudando o discurso, dizendo assim, tem que tomar vacina, porque períodos atrás ele dizia assim, não vou tomar essa vacina, né? Assim, com relação... Falou, tá gravado. Não. Com relação você está mentindo. presos, você está, como toda pessoa da esquerda, você quer colocar na minha boca coisas que eu nunca falei. não me põe Você me mostra a gravação. Você me mostra a gravação, por favor. Gente. Você me mostra a gravação. Não vem com a teoria do espantalho aqui, não. Aqui não vai pegar. Tá no meu momento de falar. Teoria do espantalho comigo não cola ali, né? Você sabe que é teoria do espantalho? Gente, você não sabe que é Constituição Federal? Vamos organizar a nossa bagunça aqui. Aline, fecha o microfone dele quando eu estiver falando. Conclua, vamos lá. Ele falou da vacina, está gravado. Com relação aos presos, é importante dizer, porque eles são uma categoria que tem comprometimento respiratório, né? Nem assim, são presos, deixa lá. É só por conta do comprometimento respiratório. Eles estão, sim, isolados, mas eles têm essa questão do comprometimento respiratório. É por esse motivo que eles também serão. Então, assim, os vídeos, eles são gravados, é importante a gente ver a evolução da mudança. Não é narrativa, não, é da retórica. Agora as pessoas estão defendendo a vacina, isso é um barato, né? Muito bem, olha, eu vou passar a palavra daqui a pouco para o Padilha, para ele se defender, porque ele foi citado, né? Mas antes vou passar para o Divaldo Cerezini, que pediu a palavra antes. Então, vamos lá, Divaldo, rapidinho. Só para reforçar essa questão da mudança de discurso, né? Ontem o presidente Bolsonaro ele fez uma defesa bastante enfática da vacina, o que, embora ele não vá admitir, muito menos o Padilha que está aqui conosco, mas isso para mim é um fator muito positivo
né? Porque agora a gente tem um caminho, realmente, as forças políticas seguindo por um caminho que é o caminho que vai resolver o problema. Tá? Na minha opinião particular, e todo mundo tem o direito de pensar diferente, tratamento precoce dessa forma que é proposto é muleta de incompetência política. Nós vamos focar na vacina, fico feliz do presidente ter seguido por esse caminho, embora ele nunca vá admitir que seguiu pelo caminho contrário até agora há pouco. Muito bem, Padilha, ó, só para deixar equânime aqui os tempos para todo mundo, vai lá rapidinho, se defenda. A falácia do espantalho não vai colar comigo, Aline, né? O petista usa muito isso, o pessoal da esquerda, até o pessoal que fica em cima do muro, que nem o Divaldo, né? Quer colocar a palavra na boca da gente que a gente nunca falou. Eu disse que eu não vou tomar a vacina. Eu, Padilha. Eu nunca disse para ninguém tomar. Agora, eu expliquei também que eu não vou tomar a vacina, porque até agora dizem quem já foi contaminado como eu fui, e fui tratado com tratamento precoce, Divaldo, como muitos que eu conheço, hoje foram também, não está certo ainda se deve tomar a vacina. Mas em momento nenhum eu desafio, como vocês não pagaram o desafio até hoje também, daquele lá, sabe? O que o Bolsonaro podia dizer do Dória, vocês até hoje estão me cobrando na rua, tá? Vocês ainda não falaram aqui. Eu também desafio vocês a acharem um vídeo meu dizendo que ninguém deve tomar vacina. Valeu? Muito bem. Olha, gente, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho nós vamos continuar falando de vacina. Agora, por um motivo que parece que não é muito legal. Empresários tomam vacina às escondidas. E o outro assunto é sobre Lewandowski, que está levando o inquérito para Pazuello, de Pazuello para a primeira instância. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta aí com o nosso Entre Linhas. Pegando fogo, é já já. Muito bem, estamos de volta aqui com Entre Linhas. E eu vou pedir licença para o pessoal para a gente trocar a última pauta, que seria dos empresários que tomam vacinas escondidas, para colocar agora, já que nós conversamos agora há pouco sobre a vacinação dos policiais, militares e também dos professores, né, que devem começar agora em abril. A notícia é o seguinte, saiu na Folha de São Paulo, empresários tomam vacinas escondidas. O grupo do setor de transporte importou o imunizante da Pfizer e, violando a lei, não fez a doação para o SUS e vacinou familiares a R$ 600 pelas 2 doses da vacina. Vamos lá, primeiramente, Aline Scarelli, é com você. Você viu que saiu no início em vários, na verdade só saiu na Piauí, depois todo mundo começou a falar, uma avalanche de gente falando essa questão, né? O que eu penso? Foi como eu já disse na própria notícia, violou a lei, né? Porque não era assim que ia se dar a compra pelos particulares. O que reinou aí, que reinou, é o poder econômico, né? Quem tem dinheiro vai lá e compra. E como que se deu essa compra? A gente precisa saber. Essa questão, ela é de interesse público, não é privada. A gente quer saber quem vendeu, como que se deu isso. E agora eles estão se esquivando, né? Hoje de manhã eu ouvi uma fala dizendo assim, não, eu estava de recluso, eu estava de isolamento. Um empresário lá dessa gama de pessoas que receberam falou que estava de isolamento, que nem estava no local, e é mentira, né? Agora, quero dizer assim, que nós não estamos aprendendo nada com essa pandemia. Eu digo nós no plural, porque nós estamos numa sociedade aqui, ninguém é uma ilha. Se o momento é de solidariedade e o regramento para aquisição das vacinas privadas são de divisão, né? Recebe um pouco e o outro divide para o SUS, não está acontecendo. E olha só como a conduta a pessoal das pessoas influenciam as outras, né? Por ter essa conduta do empresariado comprando aí por baixo dos panos, pode estimular, como a gente vem vendo que muitos estímulos de opiniões, pessoas públicas estimulando, vai desvirtuando aquilo que é foco, a solidariedade nesse momento. Isso me preocupa muito, acho que deve ser investigado e a resposta tem que vir. O Ministério Público lá do Estado já está atento, eu espero que venha a resposta para todos nós. Adolfo Padilha, o que você acha dessa situação dos empresários tomar vacinas escondidas? Não precisa ir muito longe, não, hein? Vocês não precisam ir lá para Minas, não, hein? Vocês podem ter uma surpresa muito grande aqui no estado de São Paulo mesmo. Faz parte do caráter, da formação, né? A gente tem informações de empresários que têm condição que estão indo nos países laterais aqui do Brasil e estão tomando a vacina, estão pagando, comprando e tomando. A diferença de classes, né? De condições de pagamento. Mas o que é mais lamentável é o perfil do caráter dessas pessoas, né? Empresários podiam estar doando para as pessoas que mais precisam, que mais necessitam urgentemente, né? Existe aquela discussão também, outro dia eu estava lendo um tema muito interessante,
E tem até o vídeo de uma senhora dizendo assim, por que eu devo tomar vacina primeiro que o meu neto? Sendo que eu estou em casa e quem vem me visitar é que me traz o vírus. Sabe aquela discussão do politicamente correto? Então, acho que são coisas assim que realmente essa pandemia tinha que abrir as cabeças das pessoas para pensamentos diferentes, espaços de conceitos diferentes, até mesmo no judiciário. Mas parece que as pessoas insistem em se limitar em regras e técnicas que em estado de guerra não servem para nada. Divaldo Ceresini, vamos lá para a sua opinião. Eu gostaria de concordar com o Padilha, só para deixar ele louco, né, quando a gente concorda com ele. Também não entendi essa questão da ordem que foi estipulada pelo Plano Nacional de Vacinação. Eu penso que poderia ser um pouquinho diferente, mas essa é uma discussão já superada, viu, Padilha? A questão de ordem das vacinas. Olha, eu sou favorável à vacinação privada. Eu entendo que isso daí contribui para diminuir os custos do governo com as vacinas e também para agilizar esse processo. Foi estipulada uma regra que é quando houver aquisição pelos privados, isso daí, embora o governo ele tivesse agido bastante contra, né, ele entendia que era o governo federal que tinha que imunizar todo mundo, mas o Congresso fez essa alteração e permitiu que os particulares fizessem a aquisição das vacinas e foi estipulada essa contrapartida. E olha como que é engraçada a coisa, né? O senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ele tem o grupo empresarial da família dele está envolvido nesse escândalo de não ter feito a doação das vacinas, né? Eu entendo que se a regra foi estipulada, ainda que a gente não concorde com ela, nós temos que seguir a regra. Vamos lutar para mudar a regra, talvez, mas tem que seguir a regra. E não seguindo a regra, tem que haver a investigação e a punição de todos os envolvidos. E isso vai ao encontro daquilo que eu defendi aqui em Prudente quando nós tivemos a vereadora furando a fila da vacina. Muito bem, vamos trocar de assunto aqui. O nosso assunto último de hoje é um dia após o ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, ser exonerado do cargo no governo federal, o inquérito que investiga as possíveis responsabilidades dele no colapso da saúde pública de Manaus, em janeiro, foi enviado para a Justiça Federal de Brasília a pedido do ministro Ricardo Lewandowski. A determinação do julgamento para Brasília foi motivada pela localização geográfica da sede do Ministério, local onde os supostos crimes teriam sido praticados. Caso a Corte reconheça que o ministro foi omisso no dever de agir com eficiência para evitar as calamidades no Amazonas, ele pode ser indiciado por conduta omissiva e ser responsabilizado de forma administrativa ou até mesmo criminal. Vamos lá para o comentário de Adolfo Padilha. Eu sei que aqui algumas pessoas pensam diferente de mim do que o Pazuello fez à frente do Ministério da Saúde, mas e até à frente continuam naquela narrativa insistente que o presidente era contra a vacina, que o presidente era não sei o quê, que o presidente é genocida, inseticida, eletricista, sida, enfim, que ele é tudo que é de sida, né? Então, a gente fica... Fazer o quê? A gente não pode fazer nada, né? O Brasil passa de 300 mil mortos. Quem está na gestão da pandemia são governadores e prefeitos. Quem deu bilhões para os estados foi o genocida, que nesse caso é o presidente. Quem já comprou 562 milhões de doses foi quem é contra a vacina, que é o presidente, juntamente com o seu ministro da Saúde. E tem louco que curva o presidente, né? Tem louco que coloca o presidente como culpado e o Pazuello como culpado. Outro dia, eu fiz uma descrição aqui do que o Pazuello fez em questão de estratégia de distribuição de funções usando as Forças Armadas e todo mundo se calou. Se quiser, eu repito aqui, mas daí eu vou precisar de mais de 1 minuto e meio. De toda essa logística que o general Pazuello, né, um coitado, um general, um cara que no mínimo tem que estudar 18 anos, um cara que no mínimo tem que falar 3 línguas fluentemente e escrever, um cara que no mínimo estuda 6 anos dos 18 só sobre economia no plano mundial. Realmente é um despreparado, né? Preparado deve ser eu, deve ser o Divaldo, deve ser a Aline. Não passa de política. Muito bem, vamos lá. Divaldo Ceresini, a sua opinião.
Padilha enrolou e não respondeu, né? Ele se dedicou aí, o comentário dele, a puxar o saco do Pazuello e do Bolsonaro e não respondeu a pergunta, né? Mas tudo bem, a gente entende a necessidade que ele tem disso. Só respondendo de novo, você, Padilha, aquela listinha de eu acordei, tirei a remela do olho, isso aí não conta. A gente precisa saber o que o Pazuello fez de medidas efetivas. Isso até agora você não respondeu, porque ele está, sim, na lista VIP dos piores ministros de todos os tempos, e olha que nós tivemos muitos ministros ruins, e olha que os governos petistas tiveram mais de 40 ministros. Então, ele é muito ruim e uma vergonha para o Exército Brasileiro. Em relação a essa questão específica, nós voltamos, Eudes e ouvintes, na questão do foro privilegiado, que é uma vergonha que a gente tem no país, tanta gente com esse tal do foro privilegiado, com o privilégio de ser julgado por aquele que o réu nomeou para ser julgador. Então, esse é mais um capítulo triste na nossa história. Eu entendo que a lei, da forma como ela foi criada, a decisão do ministro Lewandowski está correta, afinal ele não tem, por enquanto, o foro, porque assim como lá atrás muita gente criticou a Dilma no episódio do Bessias, né? Hoje nós já tivemos um caso desse, que foi do ex-ministro Eitraub, e nós estamos prestes a ter o outro, que é do ministro Pazuello, que saiu do Ministério da Saúde, mas me parece que voltará em breve a ser ministro da Amazônia, porque precisa criar mais um ministério aí para alojar. Tá? Eu entendo, portanto, para não cometer o erro de não concluir o pensamento, né? A decisão ela está correta perante a lei, afinal, hoje ele não tem o privilégio desse foro especial, porém, isso daí só acaba por atrapalhar ainda mais o processo investigatório e o final do processo com a conclusão pela inocência dele, caso ele realmente não tenha tido responsabilidade sobre a tragédia acontecida lá no Amazonas, ou pela culpa dele, no caso, dele ter contribuído para isso. Muito bem, vamos lá. Aline Scarelli, o que você achou aí da mudança, né, de fórum aí do ministro? A mudança ela tem que ocorrer porque a lei atualmente diz isso. Se a lei mudar, aí vai ser não vai ter mais foro privilegiado, então assim, vai ser investigado, né? Agora o que eu queria retomar é que o assunto é sério, né? Não dá para ter ironia, porque assim, ele vai ser investigado, possivelmente condenado, porque o que está sendo imputado é com relação à improbidade administrativa, né? Só que isso não traz as vidas de volta. A gente esquece que o que está por trás dessa investigação é crimes contra a vida, porque foram dezenas de pessoas que foram mortas, porque ele foi lá, junto com uma comitiva, num avião, gastaram, foram passear em Manaus, foram enfiar a goela abaixo lá, a ivermectina e a cloroquina, não responderam às questões com a White Martins, né, isso é preciso dizer. E então agora o que a gente colhe? Na verdade não colhe, né, porque morreram muitas pessoas, as famílias foram perdidas. E agora a gente precisa tratar desse assunto com seriedade, porque se já está sendo submetido à investigação por uma gestão claudicante, deficitária, então vamos parar de passar pano, viu? Agora é a hora que a gente vai se comprometer, é a hora de diminuir essa rasgação de seda. A gente pode fazer muita coisa assim. O que a gente pode fazer? Olhar para quem está quem está nessas cadeiras com poder de decisão, nunca mais eleger o ano que vem. Então, esse Pazuello aí, que era general, foi o terceiro ministro da Saúde, que nunca foi da saúde, toda vez agora que a gente tiver uma possibilidade de indicações de ministros, eles têm que ser técnicos. Para mim, pouco importa se ele fala línguas, eu quero saber se ele sabe cuidar da saúde. E a gente viu que não mostrou, não cuidou, e nem o governo federal, que agora é a favor da vacina, depois de um ano da pandemia, criou comitê. Gente, é louvável? Tardiamente, não vou passar pano não concordo. Ele tardiamente, é o efeito Lula, né? O Lula abriu a boca. E vamos lá, presidente Bolsonaro, se vai copiar o discurso do Lula, copia direitinho. Vai fazer reunião com governadores pelo Pacto Nacional? Governadores são 26, não 6. Na reunião de ontem tinha 6. Que pacto nacional é esse, gente? Eu queria saber a resposta. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, você tem 1 minuto aí para sua réplica. Lula lá, Lula livre, né, Aline? Adoro quando você fala isso, porque daí, ó, a credibilidade do teu comentário fica maravilhosa. Eu não preciso falar mais nada. Não me dá rótulos, não, que quem me dá rótulos sou eu, tá? Eu não preciso falar mais nada. Se uma advogada quer não passar o pano num presidente da República e passa o pano no maior ladrão do Brasil e no STF que ajuda o amigo ladrão, onde juízes
suspeitos porque foram indicados pelo réu, soltam aquele que prendeu o réu, eu vou discutir mais o que aqui? Não vou discutir mais nada. E não, você não tem direito à tréplica, não, já acabou. Porque se você tiver direito à tréplica, eu também vou querer falar de novo. Lula lá, Lula lá, vamos continuar no Lula lá. Ô, Padilha, ela tem direito sim, cada um tem direito a 1 minuto após o comentário. E para ser bem então eu não usei o meu minuto, então eu tenho mais 30 segunros. Não, você não tem, não. Assim, vamos lá, você tem 1 minuto, vamos lá. Para ser muito objetiva, o ex-presidente Lula ele tem a defesa. Eu não estou aqui me colocando como petista, como esquerdista, eu não admito que me coloquem em rótulos. Eu estou falando, eu não tenho procuração para defender. O que eu estou dizendo é assim, existe erros nesse governo e quem está passando pano é você, é quem ainda continua defendendo, está comprometedor. Muita gente que defendia antes, hoje vê com ressalvas, então eu não admito pôr rótulos como você pretende, tá? Você tem seus vamos rótulos, lá. Eu não. Ninguém aqui está querendo rótulo nenhum, viu, Divaldo Ceresini? Vamos lá, então. Agora eu só vou falar uma frase. O certo e o errado não podem ser relativizados conforme o nosso apreço pela pessoa X ou Y. Tá? Nós precisamos reconhecer as besteiras feitas, porque senão a gente não arruma a besteira feita. Você, quando o filho faz bobeira, você passa o pano no filho, o que acontece lá na frente? Vira sem vergonha. Então tem que corrigir os erros na fonte. Valeu, gente. Quero agradecer esse brilhante programa dessa quinta-feira. Muito obrigado aí, o Adolfo Padilha, Aline Scarelli e também Divaldo Ceresini. Vamos lá, diz aí, Padilha. Não, eu acho que é importante para os nossos ouvintes, né? Muitos falou da ivermectina, está aí no grupo nosso também, para os nossos companheiros aí poder olhar, até o Lula lá. Saiu um estudo randomizado da ivermectina agora, tá? Mais de 44 estudos. Se é isso que vocês querem ver, vai lá ler. É importante vocês lerem. E você que está me ouvindo, tratamento precoce para todas as doenças é importante. O importante mesmo é salvar vidas. Vamos torcer por isso. Valeu. Divaldo, grande abraço. Aline Scarelli, também Adolfo Padilha. Valeu, grande abraço. A gente volta amanhã, na sexta-feira, com mais um super programa. Valeu, gente. Desliga o microfone do Padilha, ele não para. Valeu. Tchau, gente. Grande abraço. Valeu.